Um torcedor dos New York Yankees, apelidado de Neon Shirt Guy, foi banido do seu estádio preferido por toda a vida por se mudar repetidamente para a seção mais cara sem ter o ingresso. Ele se tornou famoso por usar a mesma camisa de neon e estar no melhor lugar para ser filmado. O cara colocava mensagens humorísticas ou de apoio nas suas camisetas. Por exemplo, Don't Boo Staten, algo como Não Vai o Staten, na tradução, para demonstrar apoio ao jogador Giancarlo Staten. Que meigo! O comportamento do Neon Shirt Guy é uma das maneiras garantidas para alguém ser banido de um estádio americano, embora na verdade não seja tão fácil quanto pode parecer. Se você por algum motivo quiser ter essa experiência, precisaria realmente entrar em choque com a administração. Uma opção é se envolver ou iniciar uma briga. Outra é invadir o campo. Você também pode tentar comprar um monte de ingressos online e depois revendê-los por um preço muito alto para outros torcedores. Levar sinalizadores ou fogos de artifício ou jogar objetos no campo são algumas maneiras mais garantidas de nunca mais ver seu time favorito ao vivo. Veja só, as equipes têm principalmente a liberdade de decidir quem pode ficar e quem tem que ir. Então não há uma lista universal de ofensas que vão causar a proibição. Às vezes, isso leva a situações interessantes. Um fã pode ser banido de todos os eventos em uma determinada arena, incluindo shows. E outro pode ser banido do estádio do seu time favorito, mas ainda pode vê-lo jogar em outros locais. Em 2015, a NFL proibiu oficialmente os torcedores que não são bem-vindos no estádio local de seguir o time nas arenas de times adversários. Os fãs que são pegos fazendo algo digno de proibição são levados para uma área separada. Lá, assinam um contrato para reconhecer que concordam com uma proibição antes de serem banidos. É uma parte importante do processo porque este contrato pode ser usado mais tarde no tribunal se o torcedor tentar voltar para o estádio. Algumas arenas também tiram fotos dessas pessoas com seus contratos para fazê-las se sentir ainda mais culpadas e também para apresentar essas imagens aos seguranças. Mas isso não impede que alguns torcedores invadam o campo. Em 2011, o Havant and Waterlooville estava jogando contra o Dorchester. Os fãs desses dois clubes de futebol da Inglaterra testemunharam uma divertida invasão de campo. Um homem usando um tipo de biquíni e uma peruca correu pelo campo até ser contido pelo técnico e também jogador do Dorchester, Ashley Vickers. Em vez de ouvir obrigado pelo que fez, Vickers recebeu um cartão vermelho, o que o deixou realmente surpreso. Outro torcedor, apelidado de Jimmy Jump, se tornou uma celebridade internacional por invadir vários eventos importantes, desde o festival Eurovision Song até a Fórmula 1 e jogos da UEFA. O valor total de multas que ele tem que pagar é superior a $200 mil. Na final da UEFA Euro de 2004, o cara jogou uma bandeira do Barcelona contra o capitão da equipe de Portugal, que havia saído do Barcelona para jogar por seus principais rivais. Momentos antes da final da Copa do Mundo da FIFA de 2010, na África do Sul, Jimmy Jump correu para o campo e tentou colocar um chapéu tradicional mediterrâneo no troféu da Copa. Os seguranças o impediram. É bastante fácil pegar um torcedor e impor a proibição, mas fazer com que ela seja cumprida é uma coisa diferente. Não há estatísticas oficiais sobre quantos torcedores banidos ainda conseguem entrar nos estádios, mas de acordo com especialistas em segurança, isso está longe de ser impossível. Alguns banidos compram ingressos usando os cartões de seus amigos. Neste caso, porém, os amigos também são legalmente responsáveis se a pessoa for pega no ato. Eles também podem tentar colocar algum tipo de camuflagem para esconder o rosto ao entrar no estádio. A segurança do local tem acesso a um banco de dados dessas pessoas mal intencionadas, mas no momento que uma multidão de fãs corre pelos portões, o foco é evitar potenciais ameaças graves, em vez de brincar de esconde-esconde com um grupo de arruaceiros. Para resolver o problema, os estádios poderiam fazer verificações cruzadas em todos os cartões de crédito usados para pagar ingressos e identificar os fãs que pedem a seus amigos para comprar ingressos por eles. Em segundo lugar, a tecnologia de reconhecimento facial pode salvar o dia. Especialistas em segurança acreditam que ainda faltam alguns anos para o uso universal dessa tecnologia, porque ela é muito cara. Mas está funcionando efetivamente até agora em aeroportos, alguns shows e outros locais públicos para identificar intrusos suspeitos. Agora que a tecnologia está sendo adotada em algumas grandes arenas, ela levantou preocupações com a privacidade. Pelo lado bom, você poderia estar andando pelo estádio sem um ingresso porque a câmera saberia exatamente quem é.
e não seria preciso retirar seu cartão para pagar por um cachorro-quente. A câmera o reconheceria e cobraria na sua conta. O sistema não armazenaria informações sobre torcedores comuns após o jogo, mas identificaria os intrusos. Alguns grandes estádios de futebol nos Estados Unidos contratam os chamados infiltrados ou pessoal de segurança secreto para ficar no meio da arquibancada e identificar aqueles que tentam contornar a proibição. Às vezes, usam as camisas da equipe adversária para serem menos suspeitos. Mas a magia deles não funciona em uma certa categoria de invasores de campo, os animais. De vez em quando, cães e gatos fazem suas aparições épicas, adicionando tempo extra à partida. Esquilos e pássaros estão entre os invasores mais exóticos. Uma vez, uma marta correu pelo campo durante um jogo da Superliga Suíça. O animal causou um caos enorme e mordeu o defensor do Zurique, Loris Benito. A única pessoa que conseguiu pará-lo foi o goleiro da mesma equipe. O jogo da final da Euro 2016 entre França e Portugal nos arredores de Paris não entrará para a história como o jogo mais emocionante do futebol. Mas todos que estavam presentes e os milhões de telespectadores se lembrarão que milhares de mariposas invadiram o estádio antes do início. A equipe do estádio cometeu um erro ao deixar os holofotes ligados durante a noite. As luzes atraíram uma enorme quantidade de mariposas, que cobriram o campo, as arquibancadas e as propagandas. Elas até se atreveram a atacar Cristiano Ronaldo. Então, suponha que você tenha conseguido convencer seu amigo a comprar o ingresso. E passe pela segurança com um bigode falso. Qual é o pior que pode acontecer se você for pego? Cada estádio e liga esportiva tem suas próprias regras sobre o que fazer. A NFL é bastante rigorosa sobre isso, então se você for retirado e banido de um de seus estádios, também será barrado de todos os outros. Já os que fazem parte da Major League Baseball geralmente emitem proibições de vários anos. Às vezes, elas são indefinidas ou duram a vida toda. Na Premier League inglesa, os fãs que invadem o campo levam um sinalizador para o estádio ou fazem outras coisas semelhantes não vão para a cadeia, mas podem receber uma ordem de proibição do futebol. Se violarem, podem realmente receber uma sentença de prisão de 6 meses. Em casos extremos, essas ordens de proibição duram até 10 anos e significam que a pessoa não pode entrar em nenhum estádio de futebol no Reino Unido e nem participar de nenhum jogo da equipe nacional, mesmo no exterior. Às vezes, os torcedores mal intencionados são até solicitados a entregar seus passaportes. Aconteceu com mais de 1.300 fãs da Inglaterra e do país de Gales antes da Copa do Mundo no Catar. E não importa em que país viva, mesmo que o infrator mostre um comportamento perfeito quando entra escondido em um estádio depois de ser banido, ainda pode enfrentar acusações de invasão. Os reincidentes geralmente enfrentam multas pesadas ou ações legais. Pelo menos uma invasão de campo de jogo na história da NFL ficou impune. O do campeonato de 1958 foi entre Baltimore Colts e New York Giants, no Yankee Stadium. A multidão de 68 mil pessoas ficou um pouco empolgada demais e, de alguma forma, desconectaram o cabo da NBC, emissora responsável pela transmissão. O jogo estava prestes a terminar a qualquer momento, então o canal teve que buscar uma solução e rápida. Enviou seu gerente de negócios, que faz estatísticas nos dias de jogo, para correr pelo campo após o intervalo. Os policiais o perseguiram por um tempo, e isso fez a NBC ganhar algum tempo e salvar a transmissão, perdendo apenas a primeira jogada da prorrogação. Tornou-se a primeira e até agora a única partida de título da NFL a terminar na prorrogação.